Bom, gente, então vamos lá, vamos nos concentrar, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, fazendo como sempre, né? Abrindo os nossos corações, abrindo as portas da nossa casa também, a nossa casa física, para que os benfeitores espirituais possam adentrar a ela, assim como também o nosso Mestre Jesus. Para que nós possamos nessa noite termos bastante harmonia, termos bastante sintonia com o nosso Mestre Jesus, para que a nossa reunião realmente possa conseguir o intuito a que foi proposto, que é nos consolar, nos trazer harmonia, e nós sabemos que tendo o nosso Mestre Jesus ao nosso lado, com certeza essa harmonia virá. Nós mencionamos dois nomes no início, que é o Igor Santana e a Isabel Reis Silva, que ambos possam ser amparados por esses nossos irmãos de luz, onde quer que eles estejam, e na necessidade que eles têm. Mas que também, mestre amigo, o Senhor possa levar essa harmonia, essa luz, essa sua presença em cada lar de pessoas que estão passando por dificuldades hoje, em especial em função da pandemia. Que o Senhor possa visitar hospitais, presídios, levando, como sempre, Senhor, a tranquilidade, a serenidade a todos esses lugares. Nos ilumina nessa noite, que o Senhor possa inspirar a Elda para nos trazer, Senhor, uma interpretação fidedigna da lição que vai ser estudada nessa noite, mestre amigo. Que o Senhor esteja conosco. E nós agradecemos muito, Senhor, por essa oportunidade que estamos tendo, em primeiro lugar, de conhecer essa doutrina maravilhosa, que sempre nos convida a fazer o bem. Assim como também, Senhor, a oportunidade de estarmos hoje reunidos em Teu nome. Graças a Deus. Elda, minha amiga, tomei 10 minutos do seu tempo, mas eram necessários, viu? Aí eu vou pedir para que você, no caso 20 e 40, um pouquinho mais, um pouquinho menos, fique à vontade. Mas você tem meia hora para abordar a lição da noite, que é Conta de Si, é a lição 50 do livro Caminho, Verdade e Vida. Boa palestra, Elda. O título é interessante, né? Conta de Si, a gente fica imaginando de que vai tratar, né? Mas o versículo, né, que Emmanuel faz referência sobre ele, está em Romanos 14, 12, é o texto de Paulo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu achei, quando estava falando com o Jonô há pouco, eu achei muito interessante o texto, que remete a várias circunstâncias em que nós podemos estar envolvidos na nossa vida, né? Tanto profissionalmente quanto no lar. E eu fiz alinhavei aqui algumas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que está dentro do tema. E é bom sempre a gente refletir. Eu vou fazer um pouco diferente do que eu estava imaginando. Vou pegar o próprio texto de Emmanuel, parágrafo por parágrafo, e vou traçando algumas reflexões, que aí eu não fujo do tema, né? Eu não me arrisco. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Isso já traz uma panorâmica do que o Emmanuel está querendo nos trazer. Precisamos de ter uma noção exata daquilo que vamos ter que prestar contas depois ao Pai. E ele vai alinhavando alguns itens. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidados de si mesmo. Isso já dá uma boa reflexão, né?
Muitos de nós estão muito mais preocupados em ficar olhando o que os outros fazem do que aquilo que nos compete fazer. Então nós precisamos de estar muito atentos, né? E nós somos chamados a cumprir tarefas no nosso dia a dia. Mas será que a gente presta atenção nessas tarefas ou fica prestando atenção nas tarefas que os outros têm que cumprir? Muitas vezes a gente está olhando mais, ficar vigiando o outro, do que ficar tomando cuidado de si mesmo. Né? Então, no cotidiano, seja no ambiente doméstico ou atividades profissionais, nós somos chamados a cumprir tarefas, sempre. Mesmo que a gente não perceba aquilo como tarefa, às vezes passa tanto no dia a dia, de uma forma tão... passa a ser tão rotineiro para nós, que a gente não percebe aquilo como tarefa. A gente tem que prestar atenção, porque às vezes pode ser uma tarefa muito importante que a gente não está prestando atenção, não está tendo o cuidado com elas. Né? Então nós precisamos ver qual é a natureza da tarefa, o que nós devemos, o que está ali competindo a nós resolver. Algumas vezes algumas dessas tarefas nós temos restrita responsabilidade sobre elas, mas há tarefas que nós podemos delegar. Então, às vezes, a nossa missão não é fazer sozinho, é saber delegar e saber orientar. Também, o olhar a respeito desse tema é muito amplo e a gente tem que prestar atenção. Acho que esse texto é muito rico para nos alertar no nosso dia a dia. Por exemplo, alguns de nós faz crer que tem poder de gestão. Então, não, essa tarefa não é minha. Essa tarefa eu vou delegar ao outro. E fica só vigiando, fica ali controlando. Está fazendo direito, se não está fazendo direito. Às vezes nem traça uma orientação ao outro de como ele deveria cumprir essa tarefa. A gente simplesmente quer delegar e ficar sentadinho, só tomando conta, né? É uma expressão assim que às vezes a gente usa até algumas pessoas tomando de conta, que é uma forma assim bem comum em algumas regiões do Brasil, né? Nós ficamos vigiando, controlando a pessoa, mas não estamos fazendo. Às vezes não orientamos nem nada. Como é que isso é uma tarefa que estamos cumprindo? Não, nós não estamos cumprindo a nossa tarefa. Nós estamos levando ao outro uma tarefa que pode ser até que seja para ele cumprir, mas não estamos cumprindo a nossa, de orientar, de ajudar, de saber conduzir para que a tarefa seja bem feita, mas não de uma forma de imposição, mas uma forma carinhosa. Então as tarefas muitas vezes têm que ser cumpridas juntas, compartilhadas no sentido de cada um fazer a sua parte e cada um cumprir aquilo que lhe deva ser cumprido. Né? Alguns de nós temos essa percepção de que nós podemos comandar, né? E sempre assim, fazendo enfatizando mais que como muitas vezes nós cobramos do outro, é uma coisa que ocorre muito, ocorre no trabalho, ocorre na profissão, ocorre no lar. Então, até que ponto nós estamos cumprindo a nossa parte nesse caminho? Percebemos muitas vezes que nossos companheiros não dão conta da responsabilidade assumida quando acolhe para si afazeres. Inclusive, Emmanuel coloca aqui uma parte sobre esse assunto. Então a pessoa fica preocupada com o que o outro está fazendo, se não está fazendo, e vai a algumas instituições, explicitamente Emmanuel coloca aqui, vai a algumas instituições e quer controlar, quer corrigir, ao invés de chegar lá e observar como as coisas estão sendo conduzidas, e talvez até possa ajudar, mas vai lá com um olhar impositivo. Eu sei, vocês não estão fazendo direito. Nós já tivemos 2 oportunidades no próprio centro com relação a isso há pouco tempo, há coisa de 2, 3 anos atrás, nós tivemos 2 situações em que nós nos vimos assim,
cobrados e querendo que nós fôssemos conduzidos a uma determinada coisa que não era o correto, não era o ideal. Muitas vezes nós temos esse papel. Às vezes com o filho, às vezes voltando a falar no trabalho, às vezes numa instituição, como o próprio Emmanuel colocou, de chegar lá e acha que sabe tudo e quer que se faça como ele orienta, como ele acha que deva. Então são olhares que a gente deve ter no nosso dia a dia, como é que nós estamos nos conduzindo nessas tarefas, nesses afazeres que nos cabem. E em determinado momento, Emmanuel coloca: o argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Aqui vou ler o parágrafo anterior, desculpa. Os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa e da sua oficina? Se, em determinado momento aqui no texto, Emmanuel coloca bem claramente que nós temos as nossas tarefas, nós temos as nossas obrigações, nós temos os afazeres que estão ligados ao nosso dia a dia, a nossa responsabilidade como encarnados. Por que eu tenho que cuidar da família? Por que eu tenho que cuidar do trabalho? É uma questão que está bem explícita aqui. E então, por que não teríamos que ter com relação a outros, se essa é uma tarefa nossa, né? Nós temos que nos cuidar com relação ao outro. Nós não estamos aqui vivendo numa comunidade, quer dizer, nós encarnamos, reencarnamos e estudamos, trabalhamos, buscamos várias formas de aprendizado e de crescimento espiritual, crescimento intelectual, mas não é só para nós, é no compartilhamento. Então está dentro do compartilhar o que fazemos, o que aprendemos. Então nós precisamos de ter essa atenção. Se aqui no caso foi dito que nós temos que ter responsabilidade com o que nós temos que fazer, como se fosse algo muito só pessoal, mas é uma situação pessoal e responsabilidade nossa estar convivendo, estar com o outro, estar partilhando conhecimento, estar oferecendo auxílio para que ele também cresça. Isso faz parte do nosso caminho. Não tem como nós abandonarmos esse lado, é importantíssimo. Quando nós fazemos isso, estamos dando conta de nós mesmos, do que nós estamos efetivamente cumprindo nessa nossa jornada. Alerta-nos o mentor, Emmanuel, no caso, que alguns querem cuidar do destino dos outros quando deveriam cuidar de si mesmos. Está dentro desse contexto a que nós estamos nos referindo. E Oloca também esclarece ele que, não obstante os companheiros com os quais partilhamos a jornada terrena, bem como tarefas que se apresentam a serem cumpridas, pertence ao Supremo Senhor. É exatamente uma referência que Emmanuel coloca. Esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, posse do lar, as finalidades do grupamento em que trabalha, pertencem ao Supremo Senhor, mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Então não podemos nos esquecer que não só temos que dar conta de si como se fosse algo muito individual. O dar conta de si é do que nós fazemos com relação ao outro com quem nós vivemos, com quem nós partilhamos essa vida no planeta. Porque nós estamos aqui não como individualidade, estamos como individualidade como espírito. Mas a nossa presença e as nossas incumbências são
de compartilhar, são de estar sempre oferecendo ao outro algo que nós sabemos, nós temos, seja intelectualmente, como eu coloquei, né? Nós sabemos, então nós compartilharmos o conhecimento, compartilharmos questões físicas nas doações, como esses trabalhos que nós fazemos, né? no centro, do alimento, o trabalho que a gente faz no Paranoá, que infelizmente está em suspenso, o trabalho que a gente faz acolhendo as pessoas no atendimento fraterno, o trabalho que a gente faz em acolhendo as pessoas numa reunião mediúnica para prestar um socorro, isso é um dos nossos trabalhos que nós abraçamos e vamos dar conta disso, como é que nós estamos realizando este trabalho. Como é que nós estamos realizando o trabalho na condução dos filhos, na orientação, né? Como é que nós estamos realizando o nosso trabalho, não só com aqueles que vieram depois de nós, mas aqueles também que vieram antes. Como é que está a nossa relação com os pais, os tios, pessoas mais velhas. Então é importante a gente ter esse olhar de o que nós estamos efetivamente fazendo no planeta, nessa vida no plano físico, que nós trazemos tantas experiências de outros e certamente muitas incumbências a serem cumpridas. Cada um de nós tem a sua. Algumas são muito comuns, né? São partilhadas, mas há algumas muito específicas de cada um. Então precisamos de prestar atenção com relação a isso. E eu gostaria muito de ler um pedaço de um trecho de um texto do Emmanuel, mas de um outro livro, que eu achei muito interessante. Aquela questão assim que nos vem por acaso, uns 2, 3 dias antes da palestra, sabe como é que é o por acaso? Por acaso é muito interessante, né? E está no livro Pão Nosso, capítulo 180. O texto é mais longo, mas eu peguei só um, achando que não ia dar tempo, mas eu ainda estou com um bom tempo aí, né, de crédito. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Tem mais, vamos nos deter aqui. Então, o que nós temos aqui como tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, como Emmanuel coloca, o Mestre nos ofereceu um coração renovado. Eu fiquei imaginando o que eu posso ter de imagem com relação ao coração renovado. Me remeteu a ter o amor renovado, né? Quer dizer, o coração, quer dizer, esse órgão que nós colocamos como de sentimento, de amor, de fraternidade, nós viemos com ele renovado. Para quê? Para servir ao mundo, para servir as pessoas, para oferecer algo, né? A mais do que aquilo que normalmente se faz. Não só ensinarás o bom caminho. Esse bom caminho não só é o caminho intelectual, como também o caminho da fraternidade, o caminho do amor, para aqueles com quem nós partilhamos essa vida no corpo físico. Agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. É uma frase assim, se eu faço um discurso, será que para outras pessoas você deve fazer isso, deve fazer aquilo, mas será que estão sendo coerentes com o nosso agir? Será que estão sendo coerentes entre o que falamos e como agimos? Então, chamando atenção, essa parte chamando muita atenção para isso. Aí está assim: ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Não é só pregar, é agir da forma como nós pregamos, ou da forma como nós
queremos oferecer ao outro como oportunidades de ação, de condução da vida. Aí quando nós oferecemos algumas sugestões de como agir, se nós não agimos tal qual o respeito que nós teremos dessas pessoas? Como é que nós vamos ter uma convivência saudável e como é que essa pessoa vai nos ver e vai nos acolher? Qual a imagem que tem da nossa pessoa se nós discursamos tanto e não agimos de acordo? Eu fico, depois que comecei a fazer palestra, eu não chamo de palestra, mas as pessoas chamam, né? Eu chamo de estudo, né? Fazer um estudo e oferecer. Eu fico sempre assim, se eu falar algo lá na frente, mas que eu não faço, ou pelo menos eu não procuro fazer, como é que eu vou conviver comigo mesmo? Né? Evidentemente que eu não sou perfeita e eu vou escorregar de vez em quando, mas eu tenho que estar atenta. Então isso aqui é muito, para mim é muito significativo isso aqui. Agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes para os outros, contudo marcharás dentro delas por tua vez. E ele termina o texto, proclamarás, quer dizer, ele não termina, eu termino esse pedacinho que eu peguei, proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não precisa, se nós estamos com a consciência tranquila e fazendo o que nós realmente cremos que deveríamos fazer dentro dos princípios espiritista cristão, como expressão que Emmanuel usou, eu tenho que estar com a consciência tranquila, lógico, que eu estou cumprindo. E se as outras pessoas não me compreendem, aí vai ser o caminho delas de aprender. Mas eu não posso deixar de ser essa pessoa porque o outro me critica. Aí também eu não posso chegar e ficar criticando, forçando, ou querendo que a pessoa acredite de qualquer forma. Vamos ter compaixão, cada um tem o seu tempo. Nós também tivemos o nosso tempo, né? Nós temos o nosso tempo e essa pessoa também tem o direito de ter o tempo dela nesse caminhar. Vou ver se eu acho aqui uma coisa que eu digo eu escrevi, mas eu já sei que não é bem assim, né? E eu gostaria de ler, finalizando antes da hora, hein, Cláudia? É muito prazeroso disponibilizar nossos talentos para acariciar nossos companheiros de jornada, possibilitando um sorriso, alegria, esperança, confiança e abrindo um novo olhar para a fé em Deus e na própria condição de realização. Sejamos multiplicadores de luz e amor. Acho que essa é a missão que a gente tem, cada um à sua maneira. Cada um fazendo da forma como sabe fazer, cada um fazendo o que sabe fazer, mas tendo sempre essa responsabilidade de estar dentro de um princípio espiritista cristão, usando novamente o termo aqui que o Emmanuel usou. Ver como é que nós nos conduzimos nos afazeres diários, seja no trabalho, seja em casa. Temos aquilo que os outros têm que fazer, nós temos a responsabilidade de compartilhar tarefas e temos que ter a responsabilidade de saber compartilhar também fazendo parte. Não é só mandando o outro fazer e ficarmos quietos, só na crítica. Nós temos que nos cuidar, observarmos o que precisa ser feito, se nós temos condições de ajudar ou de ensinar, é parte da nossa tarefa, do nosso fazer, como um ser, um espírito que encarnou, por certo, com algumas tarefas. E quem sabe uma delas era exatamente aquilo que a gente deixa de lado porque acha que não tem comprometimento com ela. Então a gente tem que ter sempre um olhar
respeitoso com relação ao outro e também ter um olhar de responsabilidade com relação a nós mesmos. O que nós estamos fazendo aqui? Aí diz aqui Emmanuel: cumpre-nos então esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, posse no lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila e com a fonte de suas atividades comuns. Temos responsabilidade dos dois lados. Do aprender, do ter responsabilidade, do compartilhar, do saber orientar, do saber conduzir e, diante disso, voltando ao texto do nosso, ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Que a gente reflita sobre isso, e esse agente, eu também, né, com certeza, e que a gente possa seguir o nosso caminho tendo essa consciência. Tudo daremos prestação, vamos prestar contas ao Supremo Senhor, a expressão que o Emmanuel usou. Mas também temos essa relação de responsabilidade com as pessoas com quem a gente vive. E que a gente pense sobre isso e mais alguma coisa que eu possa ter deixado dentro do tema, e agradecer pela oportunidade da reflexão e deixar um abraço carinhoso, fraterno, para todos vocês. Ô Elda, brigadão, Elda. Você pode deixar de falar alguma coisa, mas o que você falou foi muito esclarecedor, viu? Você poderia fazer a prece para a gente, por favor? Lógico. Pai amado, mais uma vez, gratidão. É a primeira coisa que nós devemos expressar, de coração aberto, de consciência tranquila. Gratidão, sempre. Nesse período de pandemia, com tantas dificuldades, estamos aqui em condições de realizar alguma coisa, realizar um trabalho, de estarmos saudáveis, estarmos protegidos, uma proteção que muitas vezes nós mesmos buscamos, mas pela consciência e pela responsabilidade que nós temos, e agradecer por esse olhar que podemos ter, agradecer pelo alimento, lembrando que tantas pessoas nesse período estão tendo tanta dificuldade de ter o seu próprio alimento, mais do que já tinham antes. Temos uma casa para nos proteger, termos amigos tão queridos como esses com quem estamos convivendo nesse momento, ainda que virtualmente. Gratidão pelo estudo, pelo Evangelho que temos em nossas mãos para estudarmos cada vez mais e termos a capacidade de estudar e de refletir sobre esse tema, apesar de muitas vezes não alcançarmos na completude do que deveria, mas ainda somos frágeis. Agradecer por muitas bênçãos, pelo próprio Espírito aqui que somos nessa experiência terrena. E pedimos paz e luz, consciência, responsabilidade. Pedimos pelos nossos queridos em seus lares, com quem não temos essa presença física tão presente, tão física como gostaríamos, mas que é importante nesse momento. Agradecer e pedir por este mundo maravilhoso que recebemos, onde vivemos e trabalhamos. Pedimos que tenhamos condições de estar nele com responsabilidade
e podemos dar conta daquilo que nos compete, que nos foi oferecido como tarefa principal nesse viver. Pedimos nesse momento, como temos feito, que possamos buscar energias em nós, com muito amor, um sentimento profundo de fraternidade, e buscar nesse momento irradiar para os lares à nossa volta, famílias que estão sofridas, famílias sem condições de um aconchego, seja físico, seja emocional. Possamos doar um pouco de nós nesse momento, mentalizando o mundo, mentalizando o nosso planeta tão sofrido, mais ainda nesse período, mentalizando pessoas que conhecemos e que não conhecemos, não importa, mas que sabemos que estão vivenciando dificuldades profundas, que possamos doar um pouco de nós mesmos nessa prece e que efetivamente alcance muitos lares, não obstante a nossa fragilidade ainda. E que possamos levar para os nossos lares, onde nós estamos, lares de outras pessoas, os nossos filhos, netos, desconhecidos, não importa, que sejamos uma parte de amor e de fraternidade irradiada. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, Elda.